Olá, amigos do Quinto Elemento, estamos aqui novamente e gravando em meio a esta tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Então, não vamos fazer a habitual abertura cheia de gracinhas, porque não é o momento. Vamos pedir oração para os nossos amigos do Rio Grande do Sul e doações, gente. A gente vai deixar os canais de doação, né? Estão todos aí nos links e ajudem, façam um sacrifício por eles, porque a coisa tá preta e tá feia lá. No meio disso tudo, a gente tem aí uma emissora que está ganhando protagonismo pelo lado negativo, né? Como tem feito ultimamente, né? Que é a dona Rede Globo. A gente vai poder falar assim, dona Rede Globo, ou tem que... Se a gente vai fazer um programa sobre Rede Globo, né? Se não puder falar Globo... Você vê o nível que a gente chegou, né? Chegamos num estágio que a gente tem que perguntar se pode ou não citar o nome. Então vamos falar desta emissora que tem feito de tudo para atrapalhar a vida dos gaúchos e que já tem feito de tudo para atrapalhar a vida do brasileiro há muito tempo, né? Tá na hora da gente botar o dedo nesta maldita ferida. A Globo tem que acabar ou não? Já começa assim, né? Começa, vai dando um tiro já na coisa. E aí, vamos lá. Aqui, Osmar Prado, né? Aqui. Ao meu lado, o grande Hugo Carvana. Opa! Porra, esse foi longe. Paulo César Pereira. Gianfrancesco Guarnieri, mas esse não foi muito na Globo, né? O grande Gianfrancesco Guarnieri. E o nosso membro da elite, Alexandre Frota, né? Claro, como sempre. Foi da Globo. Foi muito tempo da Globo. Muito tempo. Nos tempos áureos. Tempos áureos da Globo. Hábitos que eu não tenho. Nenhum homem na Globo, 99%. Tá bom, o nosso querido... Cid Moreira. Bonner. Bonner não, Não. Boni. Boni. O Boni é o nosso amigo produtor. O produtor Boni. Ele é o... Walter Clark. Roberto Talma. Muito bem. Então estamos aqui para discutir... Você falou que não tem os mesmos hábitos do... Frota. Eu achava que carioca tinha tudo os mesmos hábitos. Não tem uns que não. Tá vendo porque a semelhança? Muito bem, a Globo, né? Bom, a Globo, para começar... Isso é uma coisa que a maioria das pessoas sabe, mas aquele rapaz do canal Nerd, como é que é o nome? Nerd Show, né? Nerd Show, uma coisa assim, jovem. Depois, não é jovem bota o link aí embaixo, depois tem um vídeo legal. Ele fez um programa bacaninha. Assim, não é nada demais, tal, mas conta mais ou menos a história da Globo, só pra gente não precisar ficar aqui falando a mesma coisa, que inclusive a gente já falou num programa sobre a Globo, né? Que eu não lembro o nome também. Bota o link do nosso programa sobre a Globo, que a gente já fez aqui. Mas... ele começa lembrando que é uma concessão, né? A maioria já sabe, mas tem gente que não. Como é que funciona uma concessão de TV no Brasil? Não é assim, eu quero abrir uma TV, vamos lá. Uhul! Não, né? Não, e uma concessão que se inicia na ditadura. Sim. Não, antes, né? Não, 65. Não, 65. Mas quem deu foi Juscelino. Quem deu foi Juscelino, mas estreia na ditadura. A concessão foi dada pelo Juscelino, depois foi... renovada com o João Goulart, olha só. João Goulart, que foi deposto pelo governo militar, e o governo militar estreou no governo militar um ano depois do golpe. Teoricamente, todas essas concessões, acho que uma bancária também, né? Ainda é o governo. Então, é isso que eu ia perguntar, se é o mesmo mecanismo. Você chega... Bom, o mecanismo bancário... No mundo inteiro, assim? Vocês estão olhando para mim, porque eu não sou especialista nem em TV, mas banco... Não, mas sim. O banco pode solar sem autorização do Estado. E TV também. Você tem que ter o seu canal de televisão e tal, por autorização do Estado. Obviamente, órgãos diferentes, mas é uma concessão. Sim. Então, deveria ter porque é um serviço público, exatamente. É um bem público. Só que é Globo, deveria atender aos interesses da população. É isso, né? Mas aí, de certa forma, toda a TV não seria mais ou menos estatal? O que é atender aos bens? Atender aos bens não é atender aos bens que o governo acha que é bem. Atender aos bens é você, inclusive, ir contra o governo. Não, e servir até como entretenimento, né? Eu acho que tem... você pega as emissoras... Na Europa é mais comum você ter uma ou duas emissoras só, né? O europeu não tem esse hábito que nem nós temos de ficar grudado na frente da televisão. Então ele tem a RAI na Itália... TV... Mas são todas estatais. É isso que eu tô falando. Mas tem entretenimento, tem jornalismo... Mas é que eu tô falando. O Brasil e os Estados Unidos são uma exceção mundial, porque
todas as grandes TVs do mundo são estatais, assim, né? A RTP em Portugal, mesmo a BBC, que é uma TV um pouco melhor. Na Rússia também, né? A Rússia não tem TV comercial, eu acho. Eu não sei. Não sei. Você que é amigo Não, você que tá lá sempre, pô. Peraí. Tu não é amigo do Liga pro Domingo. Não, fala com o chefe dele. Não, porque... Mas assim, sendo uma concessão, a questão é uma concessão. E os caras podem perder essa concessão a qualquer momento, por exemplo? Eu acho que sim, eu não Se o sei. governo Qual é o decidir... motivo que pode... A gente devia ter um cara especialista. Teve um tempo atrás... Peraí, só para... Se eu não me engano, a concessão é dada por, sei lá, 50 anos, 30 anos, uma coisa assim. E aí renovável. passa... Normalmente é um período grande. Longo. E aí, quando acaba, o governo que estiver lá de plantão pode ou não renovar. O Jair teve essa chance de não renovar. Eu acho que ele fez bem. Eu acho que não tem que acabar com a Globo. Também não. Mas ele poderia renovar e relicitar. E relicitar, sim. Não uma licitação, mas criar uma concorrência e tal. Sim. O problema da Globo é que ela, assim como de vários, como de bancos também, porque, veja, não é só, é banco, portos é minha concessão. Sim. São concessões. Você vai explorar, obviamente tem um fim lucrativo, mas o cara tem um objetivo. E tudo bem não, ótimo que ele seja contra o governo de vez em quando e também às vezes apoia coisas governamentais, isso faz parte da atenção do jornalismo. Mas é porque tem um todo ali para evitar ideologia, para evitar influência estrangeira, para evitar manipulação. Tudo que a Globo faz abertamente. Pois entendeu? exatamente. Então ela não informa, ela desinforma. Você chama de desorganizações Globo. Desorganização. Vai estar no desinformação Globo. Desinformação Globo é a parte do jornalismo. A desorganização é o todo e a desinformação é só o jornalismo. É a parte jornalística, desinformações. Então, como eles têm a concessão, o negócio é que o Porto, por exemplo, realmente acho que tem que ter uma concessão. O problema é que aqui você tem a Globo, que é um monopólio praticamente, né? Sim, mas é um monopólio também um pouco por como é que se diz? Mas é por competência por também. Competência, eu acho que ia falar. Tá, mais ou menos. Não, tem sim. Eu vou te falar, só para entrar nesse lado do Porto, eu conheci um armador que ele dizia que no Brasil era muito bom porque o governo entrava com toda a infraestrutura, os navios, e eles entravam com o mar. O armador, O armador. Aqui no Brasil era assim. Isso no tempo dos milicos. O problema é que hoje tem armador em tudo que é lugar no Brasil, menos nos portos, né? Menos nos portos. No banco, armador de... Mas é que tá, então quando vem uma influência estrangeira, e a Globo já teve uma coisa meio assim da Time, o grupo Time Life lá, né, que botou uma grana. Sim, já no começo. Logo no começo eles vão pra fora, o Roberto Marinho lá, quando pega, ele manda uma galera pra fora pra estudar. Sim, mas aí pra como estudar, é que é a estrutura mas de grana, TV. Não, grana, sim, então, entrou muita grana. Dinheiro da Time Life. Mas aí o que eu quero dizer é o seguinte, você tinha na época Tupi, você tinha Excelsior, você tinha várias, né, fazendo aí uma espécie de concorrência, e a empresa em 5 anos dominou praticamente virou quase monopólio, mas é nesse sentido. Mas aí, pô. Eu acho que é isso aí, os caras pegaram as melhores cabeças, que é uma coisa que o americano faz muito bem. O americano não quer saber, assim, o Tom Jobim falava isso, né? Falou, pô, fui tocar nos Estados Unidos, os caras falaram, tá, eu quero os melhores músicos pra tocar com você. Ele falou, não dá, cara, porque um tá no Japão, o outro tá não sei onde. Ele falou, não importa, quanto custa, traz aí. Cara, a Globo teve, tecnicamente, inclusive artisticamente no começo, principalmente, até o meio dos anos 80, eles eram acima da média, sabiam fazer coisa popular sem ser popularesca. Tinha um controle de qualidade muito bom. Tinha um controle de qualidade mesmo, e tecnicamente mesmo, a melhor imagem, a melhor transmissão. Isso, pô, a gente viu, né? Não dá pra negar esse lado que os caras tinham. Só que o que acontece? A Globo sempre foi o partido, o pessoal falava que era o MDB e o Arena era o partido do sim e do sim senhor, né? A Globo é sempre assim, é sim e sim senhor. Quem tá no poder? Então, na época da revolução ou do golpe, depende de quem quiser, você vai lá e ele foi a favor do golpe. Beleza. Chegou lá, quando os caras estavam ali, tudo bem. Quando as diretas, quando começou a maré mudar nas diretas,
eles falaram, não tem diretas aqui, não sei o quê, de repente viram que não tinha mais jeito, diretas, vamos aí. Sim. Mais ou menos. O lance das diretas, o que eles abraçaram mesmo foi a Nova República. Sim. Foi o que é o Centrão hoje, até hoje. Que é o... Né? Estou enganado? Não, certíssimo. Que é da Constituição. O pessoal, MDB, da Constituição de 88. Foi a nova, isso eles abraçaram o Tancredo. Eles fizeram campanha. Não, o Tancredo virou um símbolo nacional. Sim, e tinha milico... Via Globo foi uma das responsáveis por transformar o Tancredo numa espécie de... E tinha milico apoiando o Tancredo, até as diretas. Não era todo milico. Tinha, porque o Maluf era muito mal visto pelos milicos, né? Porque, embora fosse o candidato dos milicos, nem os milicos gostavam dele. Eu só não... O negócio da competência, você ia falar, não é isso? Então, eu não concordo com... Eu entendo que isso é uma questão técnica, que durante muito tempo, até hoje, é um diferencial. Tanto que as novelas brasileiras são conhecidas, por exemplo. Sim. Você vai, sem exagero, você vai no Oriente, por exemplo, muita gente fala de escravizaura. Fala, eu vi escravizaura, não sei o quê, e gostou do Brasil, conheceu o Brasil através disso. Só que o problema da Globo, ela não ganhou, e isso tem que deixar claro, não ganhou mercado ou concorrencial, unicamente pela sua competência. Ela utilizou de artifícios jurídicos para concentrar volume. Hoje, por exemplo, você tem uma legislação que é o bônus por volume e que basicamente que joga todo o dinheiro para acabou com a publicidade brasileira. E não tem concorrência. Então, assim, a grana vai para ela e acabou. Então, se de repente você fala assim, olha, eu quero sair desse modelo, quero fomentar uma outra concorrência de fato, né? Eu investir num outro segmento, numa outra TV, não pode. E isso é garantido por lei. Quer dizer, a Globo trabalhou nos bastidores durante muito tempo. Não, isso tem é verdade. Para transformar isso, ela meio, seja a maior beneficiária. E ela meio que substituiu o que era a Rádio Nacional, né, que chegava no Brasil inteiro, né? Eu acho que era a única, talvez, que chegasse, né, em todo o território nacional. E aí mas assim, dentro disso, ela soube como trabalhar. Ganhar corações e mentes também. Corações e mentes. O próprio o jornalismo da Globo começa com aquelas vinhetas todas cheias de, né? Eles têm técnicas de comunicação que eles utilizaram. Claro. Que, cara, os caras estudaram, arrebanharam todo mundo. Não tinha mané. Exatamente. Então, você teve a psicologia de massa. Exato. Muito. Semana passada, acho que 2 semanas atrás, uma matéria de um cara no Financial Times, muito... teve um susto. O cara escreveu sobre isso, um jornalista. E ele falando de como os títulos das matérias nos jornais e na televisão, né, decidem muito mais o julgamento da pessoa em relação a alguma coisa do que o fato em si. Então eu falo assim, esse cara é culpado, mas por quê? Ou ele cometeu erro, ou isso aqui é ruim. Porque o jornalista coloca ou a sua energia na matéria ou no título. E aí o cara nem viu o fato, ele não consegue nem entender direito o fato, mas ele acredita num julgamento. Então esses caras, acho que a Globo foi... O problema da Globo é que, além dela concentrar mercado, entrar na política não é uma informação neutra. Ela não foi só assim, eu apoio, pronto, ou desapoio. Ela entrou na política mesmo. Então, ela não é aberta. Ela não fala isso abertamente. Ela isso não é um diz, problema. Eu hoje apoio. Tá falando. Não. Tá escancarando, mas não tá falando. Escancarou porque cada vez mais os jornalistas são burros, entendeu? Cara, é uma classe um pouco mais... burrice, mas também desespero porque tá perdendo a sua autoridade. Esse é o ponto. Confiança. A crise de confiança da Globo, cara, já desde o começo do governo anterior, né? Mas só para não perder o link aqui desse negócio deles se envolverem com a política, agora, essa semana, hoje eu li, tem essa ideia de cobrar imposto dos youtubers e influencers, não sei o quê. Uma parte dessa grana vai para a Globo. Porque, para ajudar com as telecomunicações, não sei o quê. Ou seja, os caras, eles passaram muito a linha do, vamos concorrer com as nossas amigas. Isso você tem toda a razão. Das alianças. Não, pra mim tem um modelo de concentração, cara, que é visível. Modelo de concentração financeira e midiática. A gente não pode esquecer que a Globo tem uma dívida da família Marinho real e com o governo Lula. O Lula, basicamente, antes do governo Dilma, né, a Globo quebrou. O Roberto Marinho, a família Marinho, estava vendendo ativos no exterior, vendendo barco, vendendo ativos para pagar a conta da dívida dele. Veio o Lula e renovou a dívida com a Globo via BNDES e tirou a fiança pessoal dos donos da Globo. Os caras estavam quebrados. O Lula salvou a Globo.
Se você perguntou se a Globo tinha que acabar, a Globo, no final do governo Lula acabaria, fatalmente quebraria. Entendeu? E quem salvou Ou seja, ela não tá por mérito. Não tá, pô, mas essa ideia de que ela é extremamente rentável, uma puta empresa. Não, até os anos 90, sim. Até os anos 90 era muito. Então, isso é que a gente tem que também deixar claro, que é uma coisa que às vezes a gente esquece. A gente tem que contar que, quando a gente fala da Globo, são duas Globos. Tem a Globo até os anos 90, até a parte da internet, que também foi uma virada para eles, e até depois do Mensalão, que até o menino fala, esse nerd aí fala, mas eu não sei se eu compro muito essa ideia dele, que ele fala assim, primeiro eles apoiaram o governo Lula, depois eles apoiaram a Lava Jato e depois meteram o pau na Lava Jato e foi por isso que eles perderam credibilidade. Acho que não foi por isso. Não, já me perdendo. Eles perderam credibilidade. Com a esquerda eles sempre, desde que eu sou moleque, a Globo, imperialista. Abaixo a Rede Globo. Beleza. O povo Só não que, é bobo. a partir do governo Lula, o primeiro governo Lula, quando ela ficou meio lulista e depois saiu do barco com o Mensalão, depois voltou com a Dilma, teve umas idas e voltas. Não, o Petrolão, pô, você lembra daquele cenário de jorrando dinheiro de tubo Só que aí, de tubulação. Quando volta o Lula, eu acho que a grande virada é o Bolsonaro mesmo. Porque é um cara de fora, porque o Lula e o Alckmin é o que a gente fala, né? Estão dentro do establishment aí, estão sob controle da Globo. O Bolsonaro falou, não, vamos cortar essa p***, não dá o principal é o seguinte, não pode esquecer que o Bolsonaro praticamente fechou a torneirinha. Eu não sei em que medida, mas assim, a grana que jorrava, então, a comporta... Agora já voltou para mim. Exato, então, a primeira coisa que a gente precisa deixar claro é o seguinte, a Globo não... A Globo. Legal falar Globo. É melhor falar Globo. Tem que errar o nome dessa gente. A Globo não tem ideologia, a Globo tem interesse. O negócio da Globo é interesse. Toda vez que a Globo começa a se mexer, é porque a opinião pública começa a questionar e ficar contra. É assim, diretas já. Eles não queriam, a princípio, apoiar. Quando a coisa escancarou, não, estamos apoiando desde o começo. 1 milhão de pessoas. Mas aí é uma Globo que dependia da opinião pública. Então, hoje não depende mais. Mesma coisa. Mensalão, mesma coisa. Então, não depende entre aspas. Agora estão vendo que depende, né? O show da Madonna pegou muito mal, né, já antecipando um pouco, mas assim, pegou muito mal o que eles fizeram, e aí eles quiseram correr atrás do prejuízo, mandando os caras lá pro sul para fazer. E aí foi over, né? E pegou mais mal. E pegou mais mal. Pegou mais mal, porque o cara bota lá, ficar de camiseta, com aquela... Os caras estavam rindo. Isso é uma coisa que eu sempre assim, odiei, abominei no jornalismo da Globo. Por que eu tô Globo? Aliás, a gente só tinha que chamar essa de Globo. Porque é Globo. Vai ver que assim, era uma notícia falando assim, não, morreram 400 pessoas no acidente, não sei o quê. O carnaval vai começar... isso sempre irritou mesmo. Entendeu? Que coisa nojenta. Aliás, né? tem um filme dos Brasileirinhos, um dos coisas, foi quando caiu aquele prédio no Rio de Janeiro. Lembra daquele que era um político? Sérgio Naia. Sérgio Naia era o cara e o edifício X, não me lembro. Foi uma tragédia. Que o cara construiu o prédio, você lembra disso? Com coxinha do mar, quase. Não sei que fim levou esse processo, então a gente de repente tá falando algo que pode... Não, o cara se ferrou. Eu não sei. Foi super condenado, não sei se foi preso, porque a gente tá no Brasil. Ficou preso. Enfim, e o Brasileirinhos mostra um episódio do Jornal Nacional, do Carnaval, não sei se era era Jornal Nacional. Então. Ou era, sei lá, eles estavam cobrindo o Carnaval e teve a tragédia. Então eles iam intercalando entre a tragédia de gente... Uma pessoa rindo e outra pessoa... E aí, na sequência, enfiava, se estamos aqui na avenida... Qual é o nome da... Sapucaí. Estamos aqui na Sambódromo. Então, eu talvez não concorde com o nerd de que foi a Lava Jato que tirou a credibilidade da Globo. Não, eu acho que o que tirou a credibilidade da Globo foi a rede social no sentido de criar uma memória que o povo não tinha, porque a Globo ela faz isso muito bem. Aliás, ela por dois fatores. Primeiro, tem a rede social que virou uma memória, e segundo, esses caras perderam o verniz. Então eles eram cínicos e virou escárnio. Isso, e a diferença de um pro outro é só um verniz. Vernizinho, sutil. O cínico, ele muda de opinião, mas é educado e tal. Eles viraram um escárnio. Então o que o cara faz? Por exemplo, quando você teve a pandemia,
eles ficaram defendendo, eles defendiam claramente, falavam assim, não, tem que fazer A, B, C, então o cara defendia aquilo. E a gente falava, pô, vai gerar desemprego e fome. Quando gerou desemprego e fome, eles esqueceram. Eles defenderam aquilo. Mas quando vocês fazem... Eles não defenderam aquilo. E aí ele fala assim, não, a culpa é do fulano, como se... Pô, não tivesse relação com o que eles defenderam. Então, antes isso colava, né? Antes colava. Agora na tem rede vídeo. social... Mas então, você vê o trabalho do Henrique lá, do Soldani, que a gente fala assim, ele faz... O Nandix. Olha aqui, ó. O O cara muda de opinião toda hora. Então, você começa a ter vídeos comparativos e aí o povo começou a ver, entendeu? Cara, esses caras são cínicos. Então, os caras são mentirosos. A minha pergunta entendeu? aí é se a gente não está olhando para uma bolha, porque o Twitter não é o Brasil. Mas tem uma, mas é não, uma tudo boa bem, medição, pode né? ser uma, pode ser. O problema é que às vezes nosso Twitter fica agora, numa bolha. A gente levando em conta que a Globo ainda tem 70 milhões de brasileiros assistindo todos os dias. Eu discordo. Essa emissora. Não que esses 70 milhões que assistem confiem nela. Não, mas eu discordo que tenha 70 milhões assistindo. Ué, mas isso é número Tem de 70 milhões de TVs ligadas. Quantas estão em hospital? Quantas estão em... Não, mas peraí, que sejam 30 milhões, cara. Não, é bastante. Porra. Não, mas veja só, a Globo era... Eu acho que a bolha... Eu vejo que as pessoas perderam a credibilidade daquilo que a Globo gostava, que era o maior ativo dela para ganhar dinheiro, que é o jornalismo. Jornalismo e novela. Novela, né? Então, mas então, tem um ponto... Jornalismo, novela, se você olhar assim, foi futebol, futebol e os Domingão da vida aí. Eles perderam quase tudo, Só que a né? Globo, se você pegar a Globo... Então, eu acho que você fazer um panorama, você pega a Globo dos anos 70 e 80, é uma espécie de emissora de consolidação. Eles estão se consolidando no mercado e dominando aquele mercado. E aí, as produções tinham muita qualidade por causa dos caras porque ali. Porque o cara precisa ganhar também. Você tinha os caras ali que mantinham a qualidade alta justamente porque eles precisavam daquilo. Você não pode perder qualidade. Quando vem os anos 90, e aí eles já estão praticamente nadando de braçada. Não tem concorrência para eles. Tipo 90% não de tem concorrência para eles. 98%. Entra um ponto, né? que aí é um ponto que assim, eu lembro de ter visto entrevista dos diretores antigos, Boni, de falar o seguinte, entra uma espécie de arrogância da emissora, de achar que eles é que pautam qualquer coisa. E as novelas deixam de ser algo para entreter, para ser algo para pautar. Né? Independente na época começa-se cara, muito sutilmente vai entrando, você lembra de começar a ter os casos entre mulheres? Não, tinha pautas até boas, lembra quando eles pegaram uma novela que toda vez tinha um desaparecido? Mas então, mas não, ali né? já é só a campanha, aí é institucional, é uma campanha, não é o que a novela conta, né? Sim, a novela conta outra coisa, a novela vai contando outra coisa. Era um núcleozinho. O jornalismo boa parte do jornalismo da Globo vira referência do seu próprio entretenimento. Sim. Você pode pegar matérias feitas na Globo nos anos 90 sobre coisas de novela. Este caso que aconteceu na novela mexeu com o Brasil. E aí eles então eles começam a ficar autorreferentes. Aí passa no Fantástico, passa no Fica Jornal Nacional. Autorreferentes, entendeu? Então esse é um ponto que eu acho que é o ponto de virada das pessoas começam a se cansar daquilo. E muita eles faltavam mesmo, Quando eu digo pessoas, eu falo ali 10%, vai. Porque eu lembro que eu começava a olhar aquilo e falava, puta coisa artificial. Mas é onde começa, né? Onde começa. É a semente. Chegando nos 2000, eles continuam, eles vão forçando, até chegar uma hora que as novelas ficam insuportáveis, intragáveis, porque vira o quê? Pauta woke. E aí, nas novelas, assim, isso sim, que eu acho que no jornalismo eu tenho dúvida, mas nas novelas isso não funcionou claramente, porque desabou a audiência e desabou a conversa pública. Morreu. Porque a novela, você morreu. visse novela ou não visse novela, você estava sabendo quem era a Carminha. Exato, você sabia o personagem principal. Aparece a Carminha. Isso era aí. sempre uma referência. Arebaba, não sei o quê. Nazaré Tedesco, né? Você tinha aquelas figuras então, que eram... você estava dentro do escritório, dentro da Faria Lima, entendeu? Se você não soubesse, você perdia o assunto. Você perdia um pouco Aliás, você virava meio chato, inclusive. Ou intelectual. Quando eu trabalhava... Quando eu trabalhava na Câmara Americana, que foi o lugar mais corporativo, digamos, que eu trabalhei, eu tomei bronca do meu chefe lá, que era o editor da revista. Ele falou assim, como você não vê a novela? Você tem que ver, porra.
Novela é que o povo está assistindo e você tem que sacar, tem que ter uma antena, o que eu também concordo com isso, né? Porque na época quem era trabalha importante com mesmo. comunicação, Exato. tinha que saber assim, na publicidade, se um diretor de criação não soubesse que novela que estava passando, o cara não era ninguém. Agora, hoje isso é totalmente irrelevante. Ninguém mais fala. Eu não sei que novela está passando. Eu também não sei nem o nome. Personagem, Então, eu não sei nada. Eles forçaram a Não barra eu, e surge a internet, né? E surge a internet Também. com um poder gigantesco. Eu acho que a internet é isso. E aí, mas é o poder das pessoas contestando. Começa-se a ver essa contestação. A Globo até então tinha um monopólio, O monopólio da informação. começa a perder esse monopólio com a coisa, sua produção começa a cair de nível radicalmente, né? E os seus jornalistas e o jornalismo também, né, cara? também, o jornalismo, cara, se você mas pegar aí hoje... é geral, né? Aí não é só a Globo, você pega o jornalismo, brasileiro... Jornalismo na em todo. produção, a gente fala do jornalismo especificamente, na produção, eu acho que a Globo provou do seu próprio veneno, porque a história do Jornal Nacional é aquela história que era um jornal que era para ser feito entre a novela das 6 e a novela das 8h30. A novela das 7 e a novela e que a das 9. família se juntava para saber o que estava falando no Brasil. Sim. E aí, cara, e eles começaram a atacar a família, estudar a família, comportamento, etc. A família não se junta mais. Nas novelas, né? Nem para ver o Jornal Nacional. Cara, então o Jornal Nacional... Excelente. Ele foi isso aí. eles provaram o seu próprio veneno na destruição da família, exato. entendeu? Foi o próprio veneno. E aí, obviamente, ele começa a ter a novela perde o sentido, porque o cara não quer mais ver aquele negócio. E aí você tem a concorrência da internet, só que eu acho que concorre hoje com a Globo, principalmente no povão, não é as séries. Eu acho que é o consumo, esse consumo das coisas idiotas, é o TikTok. É o YouTube, o cara fica ali no YouTube ou no TikTok. As coisas idiotas do YouTube, né? Quer dizer, é a infantilização e o retardamento. Os youtubers aqui, os caras assim. TikTok. Não, mas ó, TikTok é o TikTok, nosso TikTok. O TikTok ali. Então eles enfrentam essa concorrência, entendeu? E aí o cara se prende o quê? Eu acho que eles apoiam a Lava Jato por um motivo. Porque a Lava Jato deu para eles uma audiência que tinha 3 horários. Porque virou uma grande super novela brasileira. Às 6 da manhã tinha operação, aí os caras já ligavam num jornal que ninguém mais vê. Aquele Jornal da Manhã, né? Que ninguém vê mais hoje não. É Jornal da Manhã, Jornal Hoje, sei lá. Aí à tarde tinha manhã, outro. Então assim, de manhã tinha operação. À tarde saíam os nomes dos envolvidos. Entendeu? E à noite a cobertura completa. Sim. Então aquilo gerava... Cara, praticamente assunto pro dia inteiro e um espaço de publicidade enorme para o Brasil. Aí o cara falou, pô, recuperei a audiência. Entendeu? Agora, outro dia eu vi aquele Guilherme, pra você ter ideia de que é do jornalismo, por exemplo, que acho que é o grande erro deles, que é essa presunção de serem especialistas em como eu botei hoje no vídeo, né, em todas as especialidades. Outro dia o Guilherme Amado escreveu uma reportagem lá no Metrópolis falando de uma decisão judicial. Aí ele fala assim, Veja o nível da petulância dessa frase. Porque veja só como o cara é petulante. Que assim, representa muito. Ele fala assim, segundo a justiça, não havia provas. Mas segundo a justiça. Não é a minha opinião. É a justiça. Então esses caras começaram a se... eu vou falar errado, depois você me corrige, que eu sempre erro. Eu falo transvesti, é travesti, né? Essa porra. Mas transvesti, não, melhor, porque transvesti, porque aí evita o corte. Okay. O corte. Então, eu vou falar errado, mas ele bota, o erro que tá no meu DNA, pô. Mas ele bota, então assim, de juízes, de especialistas econômicos, de médicos, tanto que os malucos hoje escrevem, falam assim, não, ele é um médico negacionista. Quer dizer, um jornalista fala que o médico é um médico negacionista. Aí é um economista negacionista. Aí o cara é PhD, 3.000... Cientista negacionista. O cara ganhou o Nobel. Aí o cara de física ganhou o Nobel, fala assim, cara... E o jornalista... ele virou negacionista. Eu tô tentando aqui, tô tentando ser advogado do diabo. Qual é o impacto disso no cara que não está acompanhando rede social, que... Não precisa. Então, eu acho que é grande, porque eles fazem um massacre. Mas aonde bate? Porque o cara que não... Eu não quero dizer desinformado, porque eu acho tão petulante isso também. É o cara que não tá nem aí. Mas é o cara que não sabe. Muito. Não, isso sim, eu acho que é um cara que... Eu mesmo não me importaria se não fosse meu trabalho. Você quer saber?
Mas você saberia, porque você tem um meio. Alguém falou aqui, acho que foi o rapaz que a gente entrevistou. Queira ou não, a gente é uma elitezinha aí, né, que seja, mas é uma elite que está antenado, que está sabendo e que tem essa percepção. Agora eu estou falando o cara que sai para trabalhar às 5 horas da manhã, volta, pega ônibus, chega em casa, liga a da Globo lá e, sei lá, seja lá o que esteja passando, ele tá olhando só pra ele nem pega, nem absorve, não absorve nada, informação. Ele não, eu acho que ele não percebe essa... Não. E aí quando o Bonner... Bonner, cara, que bode, bom. Aquela fala dele com o Lula, quando ele estava entrevistando o Lula quando candidato ainda, e ele diz, segundo a justiça, o senhor não deve nada ao Brasil e à justiça. O cara fez uma afirmação, velho. Entendeu? Ele tá fazendo campanha ali, descarada. Será que o cara mais humilde, mais simples, percebe isso? Ou ele recebe isso como uma informação mesmo? Então, mas é que o cara não está desconectado. Sempre tem alguém ali no meio dele que sabe o que está acontecendo. Eu acho que porque é aquela coisa, tem várias pessoas hoje... É por isso que eles querem regular os evangélicos. Olha só, os evangélicos, o pobre evangélico está muito antenado. Sim, tá então, e é grande parte dessa... Eu acho que tem uma novidade, que isso que incomoda, no final das contas, o que incomoda o judiciário, o que incomoda a Globo, tá? A Globo é uma maior fonte de fake news da história da TV Globo. Sim. Entendeu? Porque eles botam emoção, eles fazem, eles fazem, né? Do mesmo jeito que já mais destruíram. do que a escola base, porra. A história da escola base, acabaram com a vida daquelas pessoas. E nunca pediram desculpa. Teve um erramos. E não vão pedir então, nunca. Assim, o que eu acho que muda a cabeça desse cara que eles querem regular é o bom e velha rede social, o WhatsApp, o vídeo do tiozão. Sim. E aí o cara se informa. Exato. Entendeu? Deixa eu só então esse é o sofrimento dos caras. O sofrimento dos caras é esse. Porque esse coitado aí que liga a televisão, veja, só completando aqui, Tele, ele não recebe só aquela informação. O que a Globo faz, que é a grande maldade, ela bombardeia o cara por todos os canais possíveis, aonde for, durante muito tempo. Então ele usa bombas de o tempo todo. É a rádio CBN, o que a Miriam Leitão fala, aquele outro inútil lá do Jornal Globo, que acha que é intelectual, o Merval Pereira, aí o Sardenberg, esses caras, na verdade, formam uma cúpula que recebe quase o briefing e repete isso em todos os canais. Isso espirra no consórcio também, quer dizer, não é só a Globo, né? Exato. A Globo a Globo campeã. É a cabeça da hidra. Porque aí você tá vendo, a gente tá falando da Globo, Jornal Nacional, mas a Globo também é a CBN. A CBN está em todos os rádios de todos os Ubers e de todos os taxistas. Pelo menos Uber não ouve tanto CBN. Não mas os taxistas, na época que eu era... tá ouvindo a gente, pô. É isso aí, é verdade. Porque o cara acredita mais. Mas a Globo faz isso, cara. A Globo, por exemplo, ela tem uma pauta. Hoje é visível, ela tem uma pauta. Mudança climática e fake news. Ela vai botar isso em todo canto. Vai narrar o jogo da seleção brasileira, final 57 do segundo tempo, 2 minutos de acréscimo. Aí o cara fala assim, vai ter um chuveirinho na área. Mas atenção, hein, cuidado com a mudança climática. Pode estar esquentando. Cuidado com o chuveirinho, não vai gastar água. Vai gastar água. Então ele sempre faz um negócio que o cara vai massacrando a informação. A pauta toda. A ponto de usar a tragédia do Sul. O cara usou a tragédia pra pauta deles, cara. Eles estão usando, né? Tá usando. Que é isso que revolta mais, né? Então, eu estava falando no começo aqui, a gente, para falar desse assunto do Sul, é delicado, você fica pensando, não vou fazer proselitismo, óbvio, num assunto desse, a gente quer ajudar aquelas pessoas, quer dar informação para as pessoas, coisa confiável para você ajudar, dar dinheiro, ou sei lá, mas ao mesmo tempo você não pode se furtar de falar da Daniela Lima, que está acusando os caras que estão lá ajudando e falando que quem está fazendo é o governo. Tudo bem, o governo pode estar fazendo alguma coisa também. Eu duvido que o governo não esteja fazendo nada, absolutamente nada. Eles devem achar umas coisas que o governo faz e falar, você vai conseguir mostrar uma outra coisa. Agora, falar que o civil está ali e não está fazendo... Não, pior, é revoltante, Pior do que isso não, mas nesse nível. É mudar o foco da indignação para fake news. Exato. Quer dizer, o assunto importante para a Globo no Brasil hoje não é a tragédia do Rio Grande do Sul. Não é gente na lama. É a fake news. É fake news. Isso é uma pauta do governo. Quer dizer, esses caras estão simplesmente sendo porta-vozes do que o governo quer. Olha só, agora só botar um recorte aqui.
quando a gente estava falando que o governo não fez nada. De onde surge essa indignação? Ela surge dos primeiros 4 dias. Sim, não, eu não fiz mesmo, eu não estou defendendo o governo aqui, pelo amor de Deus. Não fazer, tá? Porque de repente o cara fala, pô, a burocracia é lenta e tal. Não, é ignorar. Esse o ponto. A Janja ia no show o Lauro Jardim e fala, a Janja até no show da Madonna. Sim. Entendeu? Aí alguém fala assim, pô, peraí, cara, o que tá acontecendo no Sul? Eles ignoraram. Aí o Lauro Jardim manda aquela nota. E já tinha o tamanho da encrenca, né? Já se sabia. Não, já sabia uma semana quase. Os ministros da Suprema Corte e o do Senado já tinham ido no evento fora, tinham estendido o feriado e tido para Madrid ver jogos de futebol, você ficava fazer lá, e tinha uma outra viagem. Então, de repente, você olha uma tragédia no Brasil, e você olha essa cúpula do Estado, o Lula tá, em outro lugar, fez aquela brincadeira, né? E o Sul? Eu sou Grêmio Internacional. Porra. Enquanto isso, você vê o teu vizinho ali, você lá do Sul, vê o teu vizinho pegando o corpo no meio da água. Né? Entendeu? Não, e o cara resumiu o Rio Grande do Sul a Porto Alegre, primeiro, claro, né? Que é Grenal, é coisa de Porto Alegrense. Isso. Não é coisa do sul, do interior, que é Caxias, Pelotas, tem uma porrada de time no interior. Quer dizer, já foi, além de tudo, foi segregacionista. Né? Não, tem que falar mal que esses caras são cretinos. Esses caras são cretinos. Esses caras não querem o bem das pessoas, cara. Não querem. Eles querem ver a tragédia virar. Se fizer bem, tudo bem. Não, se fizer bem pra eles. E aí fizer pros outros juntos, por consequência. Exatamente. Então... E teve o show da Madonna, e depois teve me lembro que teve uma cena da Globo News que rolou na internet. Você vê a importância da internet e redes sociais. Das meninas dançandinho. Não, tem a menina dançandinha, a Daniela Lima. Teve a Daniele, né? Daniele Lima. Daniele Lima. Lemos. Fazendo dancinha, cantando, o outro assim, quer dizer, aquela palhaçada que virou. Mas aí teve uma outra, que depois da primeira porrada das redes sociais e do povo reclamando do Sul, ela veio e falou assim, gente, a gente sabe o que está acontecendo no Sul, mas não dá para desprezar isso aqui, que era Madonna. Sim. E aquilo foi um corte e rodou. Aquilo gerou mais indignação do povo. O discurso devia ser exatamente o oposto. A gente sabe que tem a Madonna aqui, mas tem a Madonna, mas isso aqui é muito mais importante. E aí, quer dizer, a inversão toda. Na certa medindo ali a reação do público, a pesquisa, eles fazem falou, cara, ficou ruim. Vamos então botar o Bonner no Sul. Isso é que pegou mal, porque foi assim, não é que escancarou que foi assim, pegou mal, vamos voltar atrás. Se fosse uma coisa natural, eu duvido que se no primeiro dia o Bonner estivesse de camiseta no mesmo lugar ali, que as pessoas iam reclamar como reclamaram. Talvez ia ter gente reclamando, porque sempre vai ter. Mas o problema foi assim, realmente no dia do show da Madonna, eu lembro, porque quando estava sendo preparado, isso eu lembro bem, não faz tanto tempo assim, afinal de contas. Ainda bem que você lembra bem, né, cara? Quando estava ainda aquela história, 2 metros de altura do negócio, já estava uma comoção em relação ao Sul, já estava falando, olha as chuvas tão grandes, a gente não sabia a dimensão, mas sabia que estava ruim. E quando tava o show, já dava para pelo menos fazer esquema carnaval, entendeu? Estamos aqui com a Madonna, mas olha lá. Nem isso, virou um negócio assim, quase ignoraram. E aí por quê? Porque tinha a última coisa, nem BBB deve estar dando grana mais. Esse deu um patrocínio de 20 milhões pros caras. Foi a última coisa que tinha um patrocínio decente, eles não podiam deixar isso pra trás. Ou seja, os caras realmente só pensam nesse tipo de coisa. São os capitalistas selvagens aquele dizendo que o capitalismo está errado. Só que o que eu queria falar de muito antes é o seguinte, o problema maior, a gente tinha que começar a discutir no Brasil também a história da publicidade estatal, cara. A publicidade estatal não pode ser essa que é. Sim. Os caras não podem gastar milhões para falar que, olha, a Petrobras é legal e não sei o quê. Você já viu uma propaganda do governo? O que essa fez para tirando assim, amanhã vai ter vacinação no posto tal do dia, da hora tal até tal. Beleza, campanha, isso aí da vacinação. Bom, tô brincando. É outro assunto. Mas assim, uma coisa informativa mesmo, beleza. Agora, a Petrobras é legal. Beleza, todo mundo sabe, caceta. Sabe quanto custa? Eu sei quanto custa. Quanto custa um filme de 30 segundos? Eu não sei, hoje deve estar mais barato. No Jornal Nacional, né? Hoje deve estar mais barato. Não, mas eu digo até de produção. É milhões também, cara. Para você produzir o filme, depois milhões. A veiculação é mais cara. Para você veicular, depois milhões de BV que você vai pagar para a Globo. Às vezes a própria agência cobra BV. Isso. Que não vai, né? Essa história da Globo começou lá, mas depois a gente, como produtor, a gente tinha que pagar. O BV era um negócio assim.
Cara, por quê? Porque eu quero trabalhar com você. Pô, então, se você quer trabalhar... Não, mas aí você me paga 20% porque, do que você está cobrando. Mas você está avisando o seu cliente lá? Não sei, não te interessa, não sei o quê. Você sabe que muita produtora se ferrou, muita não, teve 2 de som, se ferraram na Lava Jato porque... esse BV aqui, em vez de pagar pra agência, paga na conta do fulano de tal, que era o cara que estava lá envolvido na parada. E os caras, beleza, boa fé, vai lá pagar. Os caras pararam na CPI porque pagaram o BV. Meu, BV é um negócio assim, quem trabalha na publicidade sabe que é corrupta institucionalizada. Exatamente. Quebrar a Globo, você não precisa renovar a concessão, só se alterar a legislação disso e parar de pagar esse bônus por volume, parar de concentrar as coisas na TV Globo obrigatoriamente. Naturalmente vai ter uma competição sobre realmente a importância da Globo, uma forma de medição mais eficiente, que é isso que você falou. A TV fica ligada aí, então os caras botam no boteco lá, botam na TV Globo e deixa lá fazer um barulho, entendeu? E ninguém vê. E, enfim, mas ela tem tido essa forma de manipular. Não, mas o que eu quero dizer com essa coisa de publicidade também é que acaba virando um instrumento público. Sim. Se você... o Bolsonaro tirou dinheiro da Globo, os caras vão falar mal. O outro colocou dinheiro, eu vou falar bem. Ou seja, quem tá pagando é a gente. Então é um órgão público mais do que a concessão. Por isso que eu comecei com a concessão. A concessão, beleza. Você pode funcionar. Isso não, você tá bancando. E isso serve para outras emissoras também. Não é só a Globo. É que a Globo é que ganha mais. Como é que você garante que, por exemplo, a Globo não recebe dinheiro, estrangeiro para fazer uma pauta... como disse o Lourenço, né, que Roberto Marinho era presidente do WWF, né, aqui no Brasil, a filha, né, então como é que você não garante que existe uma transferência de recurso e grana, entendeu? Não dá pra... no Brasil. Pelo contrário, dá para desconfiar, para garantir que não... Então você tem que começar a tentar bloquear esse acesso, que pode ter uma pauta estrangeira que está sendo divulgada para a Globo, como tem tantas, né, não é só... Né, não, isso é óbvio. Tantas. Mas assim, a gente está diante de um cenário, principalmente por causa disso, de uma crise que talvez possa ser um ponto de virada, não só em relação à Globo, mas como em relação ao governo, entendeu? Porque, cara, o que aconteceu no Sul é algo que está todo mundo documentando, assim, imagem e com todas vídeo. as tragédias, né, do Nordeste, do que a gente tem visto, do descaso público, com todas as coisas, essa a gente nunca viu, pô. Não, porque nessa proporção, nessa porque, cara, dimensão... é maior que o Katrina. O Katrina foi uma coisa que devastou o oeste americano lá, não sei nem se é oeste. É um negócio que foi assim, 500 e tantas mil famílias, pessoas, que já está em 600 e poucas mil pessoas. Não, quer dizer, é uma tragédia humanitária de proporções, cara, catastróficas globais. E a Globo tratou isso como se fosse... Mais uma, e, cara, tratou de calar as pessoas. O que é mais grave é o seguinte, você tem lá uma porrada de gente com a mão na massa, o Nego Di, pode falar o que for dos caras, Pablo Marçal, Luciano Hang, os caras estão dispondo tempo, dinheiro e muitas vezes a vida. O tal do Pedro Scooby estava de jet ski naquelas águas lá que tem tudo. Você está no Rio Tietê, imagina você tá lá no Rio Tietê navegando de jet ski. Eu vou mais longe. Mas só para terminar o raciocínio. Se não me perco, eu já estou me perdendo. Essa galera está documentando, está mostrando tudo. A Globo tentou fazer o quê? Tentou descredibilizar essas pessoas, assim, que são obviamente fazendo bem, de todo mundo. Na cara de todo mundo. E as pessoas começaram... E, cara, todo mundo que está lá está vendo isso. O Sul, talvez, né, que está no centro, está vendo. Está escancarado o que eles estão fazendo. A serviço de quem? A serviço de quem manda. Quem é que manda? É o governo atual. Então, cara, isso pode ser um ponto, se a gente entender... o pessoal fica xingando a Globo, mas ela tá... Desculpa. Não, agora vai, já perdi. Porque quando os caras começam a gritar Globo lixo, eu vi muita gente, inclusive gente que não gosta da Globo, falando, pô, mas agora os caras não vão saber, não vão ter a informação. Cara, imagina o ódio que você tem quando vem um cara que acabou de falar que você não tá fazendo mas você tá pegando... que os caras façam isso, mas eu não sei se eu me incomodo um pouco. A Globo... linchamento, porque é o seguinte, o repórter lá tá trabalhando. Não, cara, o problema às vezes não é do cara. Ele não tá batendo no repórter, tá falando Globo lixo. Tá certo. Eu acho que tem dois pontos aí, assim, o menino que tá lá, porque geralmente quem vai pra lá, tirando o William Bonner e a Patrícia Poeta, aí eu acho que tem que xingar. Não, porrada não, pelo amor de Deus. Mas tem que mostrar descontentamento. Os meninos lá, os que são repórteres, esses caras são os que têm menos culpa. Também acho. Aí o cara tá pagando por causa de uma
Sim, mas por causa dessa filha de uma loucura. égua que tá lá em cima no seu Que estúdiozinho. é todo o meu ponto aqui. A Globo não é uma rede de televisão, não é um meio de comunicação, Não. ela é uma máquina de propaganda. É uma A máquina gente de não propaganda. está censurando a liberdade de expressão. A gente está falando que isso aqui é uma máquina de propaganda e a gente não aceita mais isso como isso é apenas uma TV que está falando a coisa. Isso é que tem que ficar muito claro para as pessoas. Vocês são contra a imprensa, então vocês são contra a liberdade de expressão. Nenhuma, tá lá o Cabrini lá fazendo o trabalho dele, tá lá o SBT e Record. Que eu gostaria que a Globo se tornasse uma imprensa de verdade. Exato. Olha só, eu não tenho essa bondade que vocês têm. Como assim? Olha só, não sou a favor da agressão física. Para mim, esse papo do cara, mas é um pobre repórter que tá lá. Não, você tem que manifestar indignação, mas não coitado do menino. Você não pode ir pra cima do menino, entendeu? Porque a Globo. Não, eu falei pobre repórter. Não começa a falar. Encher a palavra eu falei que é um sujeito que tá trabalhando e que, porra, tá ótimo, tá sendo constrangido. O trabalho dele, alguém passa a Globo lixo. Tudo bem, o problema é que quando então. começa a avançar em cima do cara, o cara tem que se mandar da Kombi e fugir, entendeu? Olha, se não tem agressão física, tudo bem. É isso aí. Olha, uma pressãozinha eu não sou contra. Os caras são poder e os caras são poder e estavam querendo constranger o povo e negando o que o povo tá fazendo. A Globo constrange, a Globo usa desse mesmo artifício, tá? Com as pessoas, com as pautas que ela não gosta, ela usa desse artifício de constrangimento. De linchamento. E vou te falar o que ela faz que é pior. Por isso que eu não tenho essa pena da Globo. Não, quando a Daniela... Não, você não. Tá falando que não tem pena da Globo? Não. Ele quer criar um inimigo imaginário? Eu não tenho nenhuma flexibilidade. Vocês estão com pena da Globo, é isso? Então, quando a Daniele Lima... Olha só, porque é maldade. Ela começa com aquele papo de 4 eixos. São os 4 eixos. Nossa. Os especialistas. Que especialista? Esse discurso é um discurso... Você vê o nível da... Desculpa, é o nível da Globo. Esse é um discurso, tá, que está sendo preparado e encaixado para um modelo de forma que esse governo adotou no estado que a gente vive policialesco, que é o modelo da organização criminosa. Então ele começa a dizer o seguinte: existem 4 eixos de atuação, existe o mentor econômico, existe o mentor jurídico, existe o mentor da entretenimento. Isso a gente não era a gente não era o gabinete do ódio? Nós? Caraca, então, nunca nem encontrei com esse... Quando eu começo com esse papo, é porque alguém já falou assim, isso aí que é o crime, temos que criminalizar. Só que ela começou a fazer isso, só que não colou. Não colou. Se tivesse colado um pouquinho... Cara, ia ter uma operação na Polícia Federal, como começaram a esquentar o tamborim, né? A AGU está entrando contra as fake news do Sul, entendeu? Então, a Globo se presta a esse papel. Ela se presta a perseguir, cara, se tiver que... a ser o megafone do poder. O megafone do poder. Criminalizar e colocar nenhum em cana injustamente. Então, uma organização canalha. Criminosa. Canalha, eu também acho. Canalha. 4 eixos. Tem 4 eixos nenhum. Você acha que a Daniela... Tem que fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é esculhambar esses caras. Tem um corte. Pensou sobre isso. Tem um corte. Ela recebeu isso. Eu também, eu tô brincando. Acho que Ninguém ninguém aqui é a favor de porrada. Não, Daniela recebeu isso. Recebeu isso alguém. Cara, tem um corte que eu imaginei que... Falei, deve ser inteligência artificial da Maju Coutinho no Fantástico, dizendo o seguinte: não, se você receber informações que você desconfia, calma, respira, vai na página do G1. Ficou em dúvida se uma história que chegou ao seu celular é verdade ou não? Pensa, procura lá na página do G1 o fato ou fake. Cara de pau, velho. Esse cara não vai tem na vergonha. Página do G1, cara. Quer dizer, eu não sei, cara, eu fico realmente... o problema é que as sem informações palavras. que eu desconfio vêm do G1. Exatamente. Vai ver que é isso que ela quer dizer. Você é a fonte do que eu Você tá muito desconfiado. Vai ver que ela tá falando. Vai no G1, o que tiver lá, você vê que tá errado. Porque desconfia mesmo. Vai lá no G1 pra provar que aquilo é mentira, que aquilo é verdade. Se tiver lá, porque não é verdade. Mas tem essa coisa que você falou, eu fiquei pensando desse negócio do carinha lá, que acorda às 5 da manhã. Eu acho que esse cara não é o cara que cai nessa... Não, é eu acho que o cara que cai é o cara o pai da moça de cabelo azul, não é a moça. A moça de cabelo azul também é meio esquerdinha. Não, essa já tá cooptada, a Globo nem tá pensando nela. Não. Mas o pai dela
que não é muito de esquerda. Você vai dizer que é o cara que assiste a Globo News. Globo News. É o Globo News. Pô, mas a Globo News, você já viu a audiência da Globo News? Compara a audiência da Globo News com a da Globo aberta. Sim, mas só que quem tá assistindo a Globo News e tem a audiência da Globo News é o cara que tá formando opinião. Sim, é o cara que basicamente é um formador de opinião. Eu acho que a Globo tem Faria uma Limer. É o Faria Limer, é o cara... É a classe média. a classe média, média alta. Esse cara, sim, esse cai. Esse cai. É o cara que ainda lê a Folha, que compra a Folha, que ainda assina. É o cara que acredita nisso, né? Ele viveu isso, tem uma memória afetiva. Imprensa. Né? Com o jornal que o pai dele lia. Eu no outro dia vi um cara lendo o jornal no papel, me deu uma saudade danada. Eu também quase tenho que eu comprei disso. numa banca. Mas não tem jornal, eu vou fazer o quê com o jornal? Eu finjo que tô lendo. Não tem. É verdade, não tem jornal. Você valer mesmo. Você se irrita. Eu já tentei assinar de novo os jornais, falei, começar a ler me irritei. Veja, agora, o que a Globo faz de maldade é porque ela trabalha bem esses aspectos da manipulação. Então, olha só, não é que o carinha que se informa ali, ele vai... E essa maldade dessa gente canalha precisa de tanta grana. Ela não vai só... Ele não vai... Veja só, ele não vai se informar ou acreditar no que está passando no Jornal Nacional ou o que está sendo dito pela Maju Coutinho. Ou pela Daniela... Qual é o nome dela? Daniele Lemos ou Lemos? Então, não é. O que eles fazem? Eles pegam esses contratos, por exemplo, uma porção de gente, aí o cara pega, por exemplo, lá, né, tem uma pauta nacional, mas ele pega o Bruno Galhaço, a Giovana não sei quem, então, é isso. A Débora não sei quem, e aí vai juntando essa galera, a Mind usa a Mind, aí começa a ter a mesma outra empresa que tem que cair. Na rede social, começa a fazer milhões de podcasts. Sim. Então eles utilizam, cara, uma máquina. Ele faz uma pirâmide gigante. Aí o cara acredita, porque ele vê o programa Suruba da Giovanni, não sei o que fez carta. Ele vê no cavalo. Ele vê no TikTok pra cacete. Até isso aí. Então você vê essa bolha que você fala que a gente vê na internet também e na rede social, tem uma bolha enorme que é isso aí. Não acha que é só na rede social tá todo mundo ligado no que tá acontecendo, não. Tem aquela bolha gigantesca. Eu acho que a gente é bolha pequena. Eu acho que não. Eu acho que a gente é uma influência. Eu acho que a galera... Desculpa, Felipe. Eu sou seu filho também. Eu tenho que te contar uma coisa. Eu sou seu filho. É o contrário. O cara conta pro pai que ele é o filho. Tem também. Darth Vader. Ele é o contrário. Então, meu Deus, me perdi agora. O que eu tava falando? Da bolha. Que a gente é uma bolha pequena. Não, basta, você diz que a nossa bolha não é tão grande, não é tão pequena. Vê quando entra um BBB no ar. BBB, aquele lixo que todo mundo acha um lixo. Cara, são milhões de páginas no Twitter, no Facebook, acho que nem existe. Existe Facebook ainda? Eu concordo com você. Eu tenho tido o hábito de seguir nos Trend Topics, ver os Trend Topics. Tem assuntos que eu olho e falo, cara, o que essa galera tá falando? Não, aí tem o nome de uma fulana lá, de um fulano, que tem 1 milhão de não sei o que. Aí você vai ver, o cara é do BBB. Eu concordo. Mas olha, por exemplo... o próprio Nego Di... Faz pelo menos 4 ou 5 dias que o nome de Daniela Lima e Globo não sai dos Trend Topics. Exatamente. Não tem nada positivo. Verdade, é só coisa negativa. Mas aí é que eu ia falar. E a gente está falando de coisas que são paralelas. Sim. A quantidade de gente e a informação que muda alguma coisa, que influencia alguma coisa. O influenciador nem sempre é o cara que tem mais seguidor. O cara que tem pouco seguidor, mas influencia as pessoas certas, ele também tem algum poder. A gente, muitas das coisas da nossa bolha viraram pauta do Jornal Nacional. Inclusive para atacar a bolha. Se a bolha fosse tão inócua assim, ninguém ia querer calar a gente com fake news. Entendeu? Então, assim, eu concordo que é pequena, mas eu acho que não é insignificante. Ela tem essa coisa do jornal, o jornalista falar, a justiça falou, ele não está falando para convencer ninguém, ele está falando para depois algum juiz do STF pegar aquilo e falar, olha só, isso aqui está na lei, não é? E aí vai prender o fulano que é o arroba... É porque ele virou lei. Fora Lula, entendeu? O jornalismo, ele virou a lei. Ele virou o centro econômico, ele virou... É o João Pinheiro que dá opinião sobre tudo, e é o moralmente, entendeu? Sim, que pauta os inquéritos. No fim tem várias dimensões. Tem a dimensão... Quer dizer, olha só, o juiz, ele não decide mais porque, veja só,
eu não quero polemizar com a nossa bolha, mas vamos dizer assim, um país, a gente tem que dizer aqui de fato, que são as pessoas que lá estão. Mas num país, né, quem tem que dizer o que a Constituição diz realmente é a Suprema Corte. Claro. País sério, entendeu? Tem. Que os caras Aliás, estão lá para isso, pô. Para isso. Então, ele diz o que a lei quer dizer. Então, na hora que o cara fala, não é o João Pinheiro que vai dizer assim, não. A Suprema Corte está errada. Desculpa, o senhor. Entendeu? Porque o cara, de certa forma, as instituições, ele diz o que a lei é. Né? O problema é que a nossa galera tá o que a gente critica, o que a gente sempre criticou desde o começo, a gente nunca criticou o Supremo por falar o que está na Constituição. A gente sempre criticou quando ele falou, pô, você está querendo legislar. É isso. Você está querendo fazer uma coisa que não é o seu papel. E falar de economia, e também... Exato. Mas tirando isso, o que acontece? Hoje o jornalista, ele, quer dizer, o João Pinheiro, o Guilherme Amado, o Lauro Jardim, ele fala, não, eu vou dizer o que está correto, entendeu? Porque ele quer pautar o juiz. E não é de hoje. Exato. Não é de hoje. Se o juiz não atender ele dá porrada no juiz. A Globo cansou de fazer isso, reportagens investigativas. E aí o que acontece? Vira CPI. Reportagens investigativas. Fizeram isso no... Qual é a origem da... Preciso responder rapidinho aqui, desculpa. Não, continua. Daniela Lima. Fica à vontade, fala com a Daniela. Foca nele. Estou recebendo aqui segundo especialistas... A Daniela, né? Ela faz isso. Segundo especialistas... onde eu estava? Não, você estava falando das reportagens que viraram... O que é a CPI das fake news lá? Isso. Ela foi originária de uma reportagem do Felipe Moura Brasil. Do Fux, desses caras aí, falando que existia um gabinete do ódio, que devia ter meia dúzia de pessoas. Que era basicamente um negócio de influência do Twitter, assim, um monte de gente retuita esse retuita. Cara, onde você prova que eles fizeram eles fizeram o Twitter, basicamente. Né, eles tinham lá um espectro de, aqui direita. Mais à direita, não sei o quê. Eu tava à direita do Olavo, Você acredita nisso, cara? Tava à direita de e aí você aparecia lá, você falava, cara, não, é essa rede aqui. Você falava, eu conheço daqui, desses só de 750, conheço 2 caras. Né? E eu sei que esses 2 caras conhecem mais 3 caras, entendeu? Sim, aí eu tuita outra coisa. Claro, que eu nem gosto muito desse cara. Eu odeio esse cara. O cara tá me colocando do mesmo lado desse Aliás, maluco. eu fiquei à direita porque na época eu fiz uma paródia, sei lá, um negócio, que tinha uns memes meio red... Não, como é que era o nome daquele? Vaporwave. E aí os Vaporwave um monte começou a me seguir, twittar e não sei o quê. Então pra esse gênio aí, que fez esse negócio, eu era ultra-direito, porque os Vaporwave é meio maluco mesmo. Meio maluco. Só que, eu não tinha nada a ver com aquela galera, nem tinha uns negócios que eu falava, porra, nada a ver. E aí o cara cria esse factoide e joga é a lei e cai na mão do congressista, que o congressista quer poder, né? O cara vai lá, cria uma coisa e constrange. Que é poder e baba, né? Quer dizer, não sabe... Uma porrada de gente comum que... Ideia. Imagina, você tá lá, aparece, manda a polícia na tua casa, cara, você fica em choque. É lógico que você não vai falar mais nada, né? O cara tá te constrangendo, bicho. Ele entende que você não vai falar mais nada. Agora, o Márcio, na verdade, 2 pontos. Eu vou contar uma história depois, mas na época da Lava Jato, o tamanho da pauta, como o jornal pauta os juízes, era tão louco que o juiz do Fux, ministro supremo ainda, esperava, isso dito por advogados que estão ali, ficava esperando para votar, para ele começar a dar um voto, na hora que começava o Jornal Nacional, para ser transmitido ao vivo. Agora, essa prática enlouqueceu aí, né? Essa prática da imprensa pautar. Pode falar o que quiser, já não é mais um devido processo legal. Porque eu vou para o Jornal Nacional, eu tô jogando pra galera. Então se a galera tá lá, entendeu? E a Globo dizendo, eu vou te botar ao vivo dependendo do teu voto. Senão eu vou te tirar, eu vou te, entendeu? E aplausos e julgamentos midiáticos, que é tipo do regime soviético. Sim. Né? Isso. Né? Então, quer dizer, isso é a loucura do poder que virou a Globo, entendeu? E também tem enlouquecimento dos caras também, que ficam loucos porque vai dar entrevista. Mas tem um cara que conta uma história que é muito boa, que é o Márcio Chaer, que é o dono do Conjur. E recentemente, ele foi um dos que organizou um evento, organiza muitos desses eventos fora, em que vão os ministros do Supremo e tal, que é do consultor jurídico. E aí a Malu Gaspar, isso ele conta abertamente, Malu Gaspar mandou uma pergunta para ele, falou assim, olha, eu queria saber quem é que está pagando o evento, o patrocínio
estava fazendo evento do juiz, etc. Aí ele deu uma resposta maravilhosa, né? Ele basicamente escreveu e disse o seguinte: na verdade tem umas barraquinhas, nós montamos umas barraquinhas aqui que nós estamos vendendo habeas corpus liminares. Como se, os juízes brasileiros iam se dar, cara, a esse nível baixo de vender sentença para uma passagem de avião, entendeu? Então, e aí ele pega e fala assim: mas já que você me mandou uma mensagem, me conta o seguinte: na época, né, da Lava Jato, etc., muitos jornalistas, de novo, fingiram que era juiz de Araque, etc., e ganharam muito dinheiro com isso. E ele conta um caso que ela se juntou com uma turma ligado ao Eduardo Cunha para extorquir uma empresa que era a Chain, construtora, que acabou quebrando, perdendo 10 mil empregos, etc., porque não cedeu às chantagens, aos esquemas do Eduardo Cunha. E ele fala sobre isso, e fala inclusive o seguinte: eu não sei se você se lembra, depois você teve um caso lá, que acho que foi o Deltan, né, entrou com um processo de calúnia contra ele, que é um crime da esfera estadual, não é federal, mas ele entrou na esfera federal. E ninguém conseguia citar o Márcio, e ele conta que então ela entregou a citação para ele. Você se lembra disso? Então, assim, como jornalistas se colocaram à disposição dessa máquina de grana, e você veja, por isso que esses caras perdem. Ela, a Bela Megali, escreveram livros, acho que ela escreveu, né? A empresa, o processo, a história da Brecht, a outra escreveu não sei quem, todos escreveram um absurdo. De repente acabou. Nunca teve nada. Entendeu? Tudo que elas escreveram no passado, os livros e tal, que ganharam com grana. Então, há uma contaminação desse processo em que a Globo e os jornais hoje manipulam a massa contra as empresas ou contra o judiciário para utilizar o seu poder de força de mídia para extorquir empresa, empresário e judiciário, deixar refém. E no final ele bota o seguinte: se você acha que um patrocínio é uma lavagem de dinheiro, imagina quem tem uma televisão, jornal na mão, né? Que recebe dinheiro de empresa para fazer pauta de jornal na manhã seguinte. Cara, obviamente ele falou: pode publicar isso na íntegra. E ela não publicou. Então você veja que esse é o estilo do jornalismo brasileiro. Agora você vê uma Malu Gaspar, se leva a sério. Uma Bela Megali, se leva a sério. Mônica Bergamo, porra. Então, mas é isso que tá, aí que tá. Não sei, então, aí eu também não sei até que ponto essa galera, porque aí entra nisso que o Luiz falou. Essa galera é para nossa bolha. Esses nomes todos é para uma bolha. Sim, né? 100%. É uma bolha que influencia negativamente muito. Né? Porque eles trabalham no bastidores. Porque também, é justamente o que você falou, eles trabalham dentro dos bastidores. A gente não, a gente é cara. A gente tá aqui só, né, jogando conversa fora. E o máximo de pix que a gente recebe é do Duguin. Não, é pix russo. É pix russo. Nós não temos nada a ver. Não tá legal. É bom tomar cuidado porque o russo envenena, né? Se você sair do bar... Para de contar grana, não põe não dá pra pôr na boca, assim, né? Como eu tô defendendo diretamente aí a quarta teoria política, eu posso tomar água à vontade. Eu não tenho que tomar cuidado também. Mas já claro, não toma à toa. Mas dizem que tô. Dizem que tô. Mas o grande problema é esse, cara. A gente tem que sempre deixar claro, as pessoas têm que começar a perceber e a externar isso, que a Globo e a maioria das redes, da Globo, imprensa, Folha, o consórcio. Consórcio, todo mundo sabe. Não são meios de comunicação, são meios de desinformação, meios de propaganda. Não tem isso não é nem mais assim modo de falar indireto. Os caras pagam diretamente. O governo paga para ter uma propaganda inútil da Petrobras que só vai servir para ele ter uma desculpa para receber o dinheiro do governo. Basicamente curioso isso. É o seguinte, que no governo militar, por exemplo, a Globo, de certa forma, era favorável ao governo e tal. Mas você via o jornal, primeiro que tinha censura. O Jornal Nacional, aliás, tem a história do primeiro Jornal Nacional é espetacular. Porque, segundo Walter Clark, foi como botar um jumbo no ar sem saber pilotar direito. Entendeu? E era uma rede nacional. Vivo, na época, ao vivo. Era a Embra... Como era o nome do satélite? Embratel, né? Embratel. Era meio que estava começando ali. E aí, era um jornal para ser nacional. O Brasil parou para ver que nem Copa do Mundo. Falei assim, vai ser o primeiro jornal da Globo, que a Globo já tinha lá o seu... Mas não era nacional, tinha rede ainda. A vinheta foi feita meio às pressas, inclusive, né? Pegaram uma música que não é a música que toca até hoje, era uma música do Pink Floyd, que era muito Pink bonita. Floyd ou era The Who?
Não, era Pink Floyd. Pink Floyd, disco da Vaca. Tem esse, eu sei. Disco da Vaca. Da Vaca. E aí era o governo, na época, o presidente era o Costa e Silva. E o Costa e Silva tinha tido um AVC. E isso estava meio que encoberto. Ninguém podia falar disso. Mas o presidente teve um AVC e tal, então se sabia pela fofoca. Mas a imprensa não podia falar. E uma das matérias do jornal que já estava pronta, que era assim, tipo 40% do jornal era sobre o AVC do Costa e Silva. Quer dizer, você podia mencionar que ele estava doente, que tinha, não sei o que lá, tinha tido um probleminha, estava no hospital, mas está tudo bem. E aí um general lá falou, pô, eu quero ver essa aí. Aí ele viu, estava muito discreto, não estavam dizendo que ele estava morrendo nem nada, tanto que ele morreu meses depois. Mas estava falando lá que era uma doença, que estava preocupante e tal. Ele falou, não, isso não vai pro ar. O general falou. Aí o Roberto Marinho ligou pro Walter Clark e falou assim, olha, vai ter que capar essa coisa. Ele falou, bom, se capar isso não vai ter jornal, porque é 40% do jornal. Esse é o assunto, o povo está falando, as pessoas estão querendo saber. Se eu tirar isso do ar, o que eu vou pôr? Você não dá para botar uma matéria no ar. Não tem. Aí vai, não vai, não tem, não pode, vai pro ar, não vai pro ar. Aí o Walter Clark liga para outro general, para esse general. Falou assim, olha, é o seguinte, o senhor está querendo que tire a matéria do Costa Silva? Eu tiro, mas eu vou botar desenho do Pica-Pau no lugar. Você imagina o que isso vai causar na população, a fofocagem que vai ser. Ele falou, Pica-Pau salvou a primeira edição do Jornal Nacional, porque o cara regou. Ele falou, é verdade, deixa os negros falarem aí. Por isso que eu estou dizendo, você vê que é um nível de jornalismo, de encarar o jornalismo, mesmo sendo a favor do governo, de um jeito muito diferente, né? Mas isso mudou brutalmente. Não, completamente, é isso que eu estou dizendo. Eu estou comparando o que era o governo mesmo sendo militar. A favor, é que nem assim. Né? Então, e aí eles tinham o seguinte, eles falaram, tudo bem, tanto que a gente chamava a Globo de uma máquina de propaganda do governo militar. Nunca deixou de ser uma máquina de propaganda. Nunca deixou. Só que é o seguinte, ele tinha um programa específico que era propaganda do governo militar. Que era o Jornal Nacional. Não, que era o Ferreira Amaral Neto, o repórter. Então esse cara saía pela Amazônia mostrando a Transamazônica, mostrando as usinas, e realmente ele estava mostrando o que o governo militar estava fazendo na época, né, aquela expansão maluca lá industrial e tal. E o resto era meio... E o resto era novela cheio de coisa escrevendo lá. Roberto Paninho falava dos... Dias Gomes. Os caras estavam todos ali. Mas é só, escreviam coisas que tinham... mais velho tivesse... Era um conteúdo popular, mas eram boas histórias. Os caras eram antenados. Olha, eu vou te falar, nem tão popular assim. Você pega um negócio como Saramandaia, que é realismo fantástico. É um negócio sofisticadíssimo. Sofisticado. Como linguagem. Todas essas novelas que pegavam esses cenários meio de nordestinos, assim, tinham um quê de fantástico. Cara, maravilhoso. De imaginação. Maravilhoso. Várias vezes tinha os lobisomens na. Não, mas o que eu quero dizer com o popular não eram diálogos super shakespearianos. Mas, cara, peraí também, né? Não, mas eu tô falando bem, eu tô falando, é popular no bom sentido. Né? Não é. Ariano Suassuna é popular. Então, os diálogos são simples, cara, mas são maravilhosos. E tem um detalhe. A Globo fazia isso. Naquela época, eu tô falando aí dos anos 70, tinha a novela das 10. A novela das 10 da noite, quem dirigia era o Zimbinski, que era um cara pica de teatro. Pode falar. Pode, agora pode. O Zimbinski era um diretor russo, o cara era um monstro, assim. E ele é que dirigia e chamava toda a dramaturgia para escrever. Era assim, os temas eram sofisticadíssimos. O Reboot depois teve um revival. Mas para uma plateia que já tinha... Mas aí, exatamente, né? a gente podia ficar acordado depois das 10. Um público já letrado, né? Um público que vinha de uma época que no livro também. Porra, você pega o primeiro grau. A Globo tinha esse cuidado, né, de separar um pouco as coisas. Faziam política, né,
puxavam o saco do governo de jeito que mas sabiam mais ou menos... Mas com alguma dignidade. Não, é o que você fala do telecurso, né? Pô, ela tinha lá os seus nesses programas voltados para a educação de pessoas com... Né? Mesmo? Isso, pô, isso é fantástico. Telecurso primeiro grau, telecurso segundo grau. E olha, eu me lembro de ver de manhã, porque, não sei, acordava cedo. Não, e eu não me lembro de doutrina, de nada disso. Os caras ensinavam física, matemática, exatamente. Mesmo português. Pô, devia ser muito melhor que qualquer escola pública hoje. Fácil. Possivelmente. Deve ter coisa no ar aí. Então aí você vê que existe também uma decadência cultural geral, né? Isso no mundo inteiro, né? Isso é geral. A gente já falou 1000 vezes. Mas o que eu queria que as pessoas saíssem daqui é com essa ideia. A Globo não é uma... a gente, quando TV, fala mal da Globo, a gente não está falando mal da imprensa e da liberdade. É o contrário. Eles estão usando o nosso dinheiro para falar, para atacar a gente, para atacar a nossa liberdade, para falar em fake news, para falar em... Entendeu? E é uma máquina de ponta a ponta. E é uma coisa que assim, tá deixando de ser, eu não sei a que tipo de configuração vai virar, mas essa coisa esquerda-direita, ela tá se perdendo cada vez mais para elite e povo. Sim. Né? Os poderosos usando a máquina para vender uma espécie de socialismo para todo mundo, para a massa, enquanto eles mantêm o seu nível de vida capitalista. Absurda, mega, ultra capitalista, entendeu? E vender para o povo todo esse tipo de pauta identitária, ambientalista, não sei o que, não, vocês têm que proteger o mundo, porque senão vai acabar os recursos, enquanto a gente aqui, que somos os privilegiados, vamos continuar consumindo. Você acha que a Bela Megali, vocês moram o quê? Onde a Mônica Bergamo deve morar? Quantos metros quadrados? Quantos metros quadrados tem o apartamento da Daniela Lima? Para depois falar que assim... 200 conto por mês, cara, né? Entendeu? Procura, enfim, né? Vamos investigar. Nada contra, mora onde quiser. O foda é ficar cagando a regra pra cima de mim. Exatamente, dizer porque eu não posso ter... E esses caras estão reverberando nada mais do que os donos do mundo de verdade. Ou seja, é isso, o povo está de um lado e a elite... Que tem o seu governo. Isso é uma coisa que a gente não falou no ar. Do outro. A Globo não é governista. A Globo vai atrás do poder. Por exemplo, agora é a ONU. Quando a gente fala que a Globo tem interesse, não tem ideologia. Exato. Exato. Tipo assim, ela viu que... Globalista, então, eu ia falar isso. Pô, até nisso os caras acertaram. Porque globalista. A Globo é globalista. Pô. Olha só, a quase Globo hoje, slogan. ela tem uma função de mediocrizar mesmo, manter o cara medíocre. Tá? Que é o que os globalistas querem mesmo. Isso. E outro dia eu estava conversando isso lá em casa, porque quando deu o show da Madonna, muitas mulheres, inclusive, cara, assim, famosas, ou com relevantes socialmente, fizeram um vídeo, né, que foram no show e falaram, não, veja bem, a Madonna, aí começa aquele papo de lutou pela liberdade, a história dela, tá dando voz aos oprimidos, etc. Que são os LGBTs, os queer e tal, aquele show pra botar o Pablo Vittar lá. E eu veio e falei assim, olha, vocês desculpem, eu discordo completamente, porque o que ela fez e ela só reforçou um estereótipo. Né? Claro. Que é a Madonna. O estereótipo até do trans, né? Que é o quê? Qual foi o papel? Veja só, o que eu quis dizer era o seguinte, que, pô, se você quisesse valorizar os dons para dar voz, etc., pô, fazia um dueto. Entendeu? Uma capela. Um trans cantando pra entendeu? É isso, não. Então, o que ele fez? Botou a Madonna cantando pra canta com caralho. Sem então, podia ser, assim, quer valorizar, diz, porque, pô, a gente tem direito, né? Ok, faz dueto, não. Qual o papel do Pablo Vittar ali? Foi lamber o da Madonna e fingir que tava lambendo a dela e tal. Então, assim, o que é força? Você tá reduzindo é como se eles só fossem pau, né? Só fossem idade. Tu vai olhar para um empregador, vai olhar e falar assim, cara, se não é que isso aqui possa ter, né, um valor, não. Vai olhar aquela pessoa. Uma humanidade, uma dignidade. Um animal. Assim como a Anitta. Que é o meu problema. A Anitta, quando tá lá e tá com a camisa do Brasil. A Anitta é só uma Madonna que deu certo. Isso, entendeu? Ai, cara. Não, mas olha só, a Anitta ali recebendo a camisa do Brasil, aquela coisa que ela faz, eu falei para as meninas, ela só reforça um estereótipo, porque aquilo ali passou pro mundo todo. O reforço estereótipo que a mulher brasileira é um turismo
trans que só tá ali para ser comido, etc. E uma mulher que tá ali para balançar a comida. Então, assim, ninguém vai olhar nos Estados Unidos, porque olha fala de feminismo com a boca cheia, né? Tá ver o show da Madonna em Portugal, Madonna fez show em Portugal, tá? Madonna que ela fez em Portugal não tinha, não teve isso, entendeu? Teve mas não teve alguém com camisa do... porque é muito mais... de Portugal, é muito mais difícil encontrar lá, porque toda mulher tem bigode. Não, mas nos Estados Unidos também não teve, entendeu? O show que ela fez nos Estados Unidos não brincadeira. Teve. Amo os portugueses. Não, na verdade lá os caras pra virar põem bigode, né? Então, mas não teve nos Estados Unidos, entendeu? Então assim, tudo isso só foi pra quê? Pra manter um estereótipo de que a mulher brasileira é um objeto. Então o gringo que vai ver isso, que não viu nenhum país. Mas isso é desconexão absoluta. Isso é famoso. Então é o seguinte, essa é a famosa paralaxe cognitiva. O cara acha que está defendendo, não, defenda a dignidade da mulher. Como? Chupando que dignidade você está defendendo, meu amigo? Você está se transformando num objeto. O curioso tudo que a gente gosta, tudo que a gente quer, tudo que o macho tóxico quer é uma mulher objetificada. E elas falando assim, não, estamos lutando contra o feminismo, pelo feminismo. Tá bom, vai lá. É isso aí. É tudo. Não, e o que a Madonna fez desde sempre foi vulgarizar a mulher. Né? Quer dizer, ela não fez outra coisa na vida a não ser vulgarizar a mulher. Então é uma mulher de 65 anos. A mulher, digamos. O que é mais é uma mulher de 65 anos que ainda tem aqueles seus desejos infantis de achar um homem, entendeu? Tá lá buscando o homem até hoje. Tinha que estar cuidando dos netinhos, que coisa ridícula, do que o Champagne se livrou, né? Mas que também não é, cara. Pera aí, hein? Se bem que esses dias alguém falou do I Am Sam. Você já viu esse filme? Não. Que o Champagne ele tem problema mental, e ele quer cuidar da filha. Pô, é bonito. Nossa, só de lembrar. Foda. O filme é bonito, mas o Champagne tem problema mental. Mas aí é ator. Não, ele peraí. É ator, né? Não é o Champagne. Sim, não, alguém tem que escrever, né, pô? Óbvio. É o que eu falei, né? Deixar o cara... Ator é cheio de dar palpite, mas o trabalho dele é escrever o que os outros falam. Não, o cara acha que tem palpite, não, cara. É falar o que os outros escrevem. Falar o que os outros escrevem. Escrever o que os outros escrevem. Cara, isso é muito bom. É só você pegar a carta pro cavalo, né? Qual é o grau de intelectualidade dos nossos artistas? É a carta pro cavalo. A poesia no banheiro. E poesia no chuveiro. Poesia no chuveiro. Se bem que esse é um cavalo pensante, né? Segundo o caramelo. O caramelo. Porque todo animal inferior ele tem a capacidade de se cuidado, comunicar. Isso aí é fake news. Eu descobri num dos nossos Eu ouvi o Lula. Não, ele falou, eu fiquei imaginando o que o cavalo estava pensando se ele pensasse. Não, ele falou se ele pensasse. Vai, vamos proteger o Lula. Não, depois o cara, vem a Daniela Lemos. E fala que a gente é fake news, não pode. É verdade. Não, mas olha só, de qualquer forma, a Giovanni, eu não sei o nome dessa mulher, mas ela é a mulher do Bruno, escreveu a carta ao cavalo. Escreveu uma carta pro cavalo. Não escreveu a carta Esse é o grau cognitivo. Esse é o grau cognitivo da sua classe artística. O que a sua classe artística fez? Escreve carta pro cavalo. Porque tanta gente pra escrever. Ela é uma representante, é um núcleo. Tem um outro lá que ficou brigando com a Renata Barreto, que tá fazendo um trabalho lá, aceitando doação. Quer dizer, um cara decadente. Foi esse que eu falei que eles... Entendeu? Esses caras aí, essa é a classe artística, entendeu? Mas você sabe que tá tudo ligado, né? Porque a Globo, quando contratava as pessoas, o cara até falou, aquele nerd também, falou um negócio... Pô, eu não consigo imaginar a Fernanda Montenegro trabalhando no SBT. Ela era um patrimônio da Globo. A Globo pegava os atores e, esses são os meus atores. E aí tinha aquela panelinha do Projac que se convivia e virou o imbecil coletivo ali. Virou sendo que ator já não é assim um gênio, né? Então imagina um imbecil coletivo. Já era coletivo, virou a geleia. Você imagina coletiva, que o imbecil coletivo era com um intelectual que virou imbecil, imagina com começa em ator, vai descendo. Virou
geleia, né? Então, até isso, eu acho que tem uma coisa social da Globo reunião ali, de pessoas com que é o que Alzheimer. você falou uma vez, que na Globo o pessoal, você também trabalha para o governo? Não, como é que é na... Que era uma espécie de estatal do Rio, né? Do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ou você trabalha para o governo ou trabalha para a Globo. Entendeu? É isso mesmo. Então, assim, e os dois são do Estado, né? Virou, no fim das contas. Virou uma questão social porque em algum momento, nos anos 90 ali, que é aquela soberba que você falou, os atores também, existia como é que eu posso dizer isso? Um ecossistema ali, uma cidade mesmo acontecendo ali. Né? Eles moravam no Leblon, o Leblon virou um pouco aquilo, as pessoas, eles tinham amigos, os amigos que estavam sempre em volta das celebridades. A cidade do Rio, a classe média alta do Rio, foi muito influenciada por isso. E ganhou um poder de... Né, é mais do que só uma TV funcionando. Esse é um ponto, né? Tirando a Tijuca. Porque assim, você pega, por exemplo, a nossa classe artística sempre foi iletrada. Sempre foi muito, muito burrinha e muito limitada intelectualmente. Você dá a eles um poder de voz que nunca tiveram, o cara acha mesmo que qualquer asneira que ele fala é digna. Você pode pegar isso, acontece com ex-jogador de futebol. Você olha esse imbecil do que foi jogador do Corinthians, o cara se chama Craque Neto, já tem fake news no próprio no título que ele dá pra ele mesmo, que craque nunca foi, sabia bater falta. E aí o cara falta sai eu bato. Falta qualquer e aí ele sai na rede social querendo perseguir os outros, tem que matar. Cara, e ninguém vai atrás dele. O Casagrande também foi na mesma linha. O Casagrande perto dele é um diplomata. O Casagrande perto do Neto? Não, mas o Casagrande baba, né? Tem essa coisa. E aí dá um pouco de... Você fica até com pena. E aí o cara que sempre teve um dos piores jogadores de futebol, uma das pessoas mais mau caráteres do futebol, que cuspiu na cara de um juiz, o cara vem agora posar de, eu sou foda. Era o primeiro de falar, eu já caguei na vida, eu sei que as pessoas cagam, as pessoas podem errar, então eu tenho que ficar quieto e vou falar daquilo que eu mais ou menos sei, que é futebol. Não, mas o cara quer cagar regra. Entendeu? Isso é o quê? Isso é o quê? É o quê? É o iletrado que ganha voz, que dá o microfone pra ele. E quer falar, não é que nem a gente, né? Entendeu? Sem sacanagem, a gente aqui fala de um monte de assunto, mas a gente já... A gente não sabe. Eu morro de medo de falar bobagem. A gente diz assim, cara, se vocês quiserem corrigir, inclusive, podem corrigir. Exato. Não, porque, cara, corrige. É um papo. Muitas vezes corrigem, em vez de corrigir, a gente nunca foi chateado, né? Não. É engraçado quando corrige, a gente só bloqueia. Não, pode corrigir, pô. Tem o cara que corrige e tem o idiota que acha que corrige, né? Tem dois, que é o imbecil que o cara corrige o que a gente sabe que tá certo. Exatamente. Quem fala assim, não, vocês esqueceram de comentar tal coisa. Meu amigo, esse programa tem 1h30, 1h40, a gente vai esquecer de falar de muita coisa, entendeu? Tem muita coisa, que às vezes o papo leva para um caminho e não chega onde a gente precisa ir. A primeira pergunta é essa, né? Então. Parece o meu salário que eu começo a falar o que você quer, né? Pra começar. Hoje, então, foi um papo muito caótico. Foi, mas eu gostei. Porque é um papo da Billy, né? Porque a gente... Eu odeio a Rede Globo, desculpa, eu tenho que falar. Eu também odeio a Rede Globo. Agora tem uma coisa curiosa. O Nego Di, por exemplo, é um fruto da Rede Globo. Que era BBB. Eu também não sabia. Mas eu já achei interessante porque ele foi meio que um recorde de rejeição. Já gostei. Já gostei. Eu nem sei por que ele foi recorde de... Mas o que eu li, ele saiu com 98% dos votos. Sei lá, provavelmente falou alguma politicamente incorreta. Correto. Não sei. Às vezes acho que tem a ver com... acho que tem a ver com mulher. Acho que ele falou alguma merda sobre mulher. E aí... Então eu já falei, esse cara não é tão ruim assim. E agora eu tô vendo que ele é... Cara, esse é um ponto que eu tava pensando. É o seguinte, todos os caras que o Beautiful People detona, Luciano Hang, Pablo Marçal até eu, vou confessar que não tinha grande... Também não, mas tô gostando do que ele tá fazendo. Mas peraí, então, vamos lá. São os caras assim que a nossa elite, que se diz elite intelectual, artística, levanta o narizinho. Neymar, tal de Pedro Scooby, que estava sendo detonado. Coitado, o cara foi ex da Luana Piovani. Esse tá pagando tudo e, tá devolvendo em coisa boa. Os caras estão lá no sul, os caras estão no sul, doando tudo, a gente já até falou sobre isso, correndo o risco de pegar doença. E o Beautiful People falando, desconfie dessa gente, a Monique Bergamo lá.
Né? Monique Bergamo. Monique Bergamo. É muito boa. Monique Bergamo falando, não desconfiem de quem demonstra bondade. Eu vou confiar em quem? Você? Né? Não, Assim, e aí tá a Janja se filmando pra salvar cavalo. Pra salvar cavalo. Essa ela não tem que desconfiar, né? Fala assim, aí tu levando a esperança. É muito canalha, né? Então, é muito canalha. Canalha. Que é mais uma prova Deus. de que tudo que esses caras rejeitam deve ser bom para a sociedade. Tudo. Então, o cidadão de bem, que eles adoram falar, eu tenho medo do cidadão de bem. Então o cidadão de bem tá lá enfiando a cara dentro do correndo o risco de ser mordido por jacaré. Pegando, tem um vídeo de hoje lá, uma galera, o cara doente no barco, uma galera, abrindo espaço, não, tá doente, chama ambulância. Você acha que jornalistas, você acha que os atores da Globo, não, eles estão fazendo videozinho, cantando no estúdio. Caetano e a Maria Bethânia gravaram uma música em homenagem às vítimas do... Então, essa coisa blasé, brega da Globo. Não, eu não vejo problema até dos caras serem brega. O problema é apontar dedo, cara. Porque é o seguinte, se vier um cara de ultra esquerda, o cara do PCO lá, e tiver lá ajudando... Então, eu não vou apontar mesmo, o dedo. Hoje mesmo, vi ator da Globo jamais, beleza, cara, vai força. lá, doa. Não, e tem gente doando. Até esses caras, o Neto tá doando, legal, bom, entendeu? Tem que estar todo mundo junto. Tem que estar todo mundo junto. Então, hoje mesmo eu vi aquele estragada. Quem é esse? O Paulo Pimenta, o ministro. O ministro. O ministro indo num acampamento do MST lá no Rio Grande do Sul, e os caras estão trabalhando pesado para ajudar o pessoal. Qual é o problema? Porque aí estão tomando. Porque aí também tem uma direitola aí que. Cara, eu acho que a gente é brasileiro, né? Então, é brasileiro, exatamente. Claro, os caras estão fazendo comida lá. O cara, depois a gente bate neles, não tem problema. Hoje bate no sentido de... bate no sentido. Cara, pra mim é uma demonstração de que nós temos aí no sentido de família, né? Família é isso, né? Eu trabalharia lado a lado do MST fácil. Mas... Não, mas esse sentido de família briga pra família, mas na hora, bicho, vamos lá. Vamos lá, isso é bonito. Mas aí é a diferença entre o cara... Era isso. É agora que a gente vai ver. Exato, era isso que a Globo devia estar fazendo, enaltecendo tudo que está acontecendo lá, trabalhando junto, entendeu? Dando informação, passando, pessoal, aqui, tal lugar tá sem energia, tal lugar tá precisando de coisa. Sabe, passando isso e ajudando quem tá lá. Mas não, eles resolveram fazer o quê? Perseguir que tem gente, dizer que tem gente fazendo e falar que fake não é news. Civil que está fazendo isso. A Daniela Mercury. Lemes. Lenin. Daniela Lenin é bom. Daniela Lenin. Só chama Daniela Lenin. Ela meio que pediu desculpa. Vocês viram isso? Não. Não, é bem tipo hoje, assim, não sei, ontem, hoje. Eu vi um que ela falou que distorceram. Que tiraram do... Então, não, isso ela já tinha falado. Ela repetiu isso. Eu falei assim, não, ainda tiraram do contexto. Não adianta. Mas não sei o que. Não adianta. Mas, a desculpa que ela dá só piora. É aquele cara que o passarinho caga na cara e ele limpa assim. Entendeu? E aí é isso. Não, mas chega de falar mal da Globo. Chega, né? Não aguento mais. Nós também, né? É ruim. Mas e agradecer todas as pessoas de direita e esquerda. Eu tava falando isso hoje no Twitter, aí veio... Aliás, foi o Kim, eu falei, eu preciso repensar preciso repensar minha vida, porque eu concordei com o Kim. Que ele tá falando o seguinte, a gente precisa agora juntar a galera, né, os deputados, principalmente, tem não sei quantos deputados, não sei quantos senadores, e pensar numa o que fazer com esse negócio. E eu falei, concordo. Tudo planejar, né? Porque tudo bem, tem a hora urgente aí que precisa fazer tudo isso. Mas depois vai ter que reconstruir aquela porra toda. Construir, cara. Aí, 10 anos de trampo. Aí veio o cara reclamar, mas o Estado não vai... Cara, a gente vive num lugar, existe um Estado e o Estado vai fazer alguma coisa. Você vai deixar os fazerem, em vez de você fazer? Tá enchendo o saco. Em vez de pegar o seu deputado, o seu senador e falar pra ele, vai lá e faz, cara. Você vai deixar só os canalhas ali fazendo e eles vão tomar toda a grana pra eles e não vão reconstruir nada. É isso que você quer. É o mesmo cara que depois fala que tem que ter menos Estado, não sei o quê, né? Não, ele tá falando justamente que o Estado não vai ajudar. Cara, quando você fizer o seu Vale Gaut,
Aí beleza, você faz assim. Agora a gente tem uma realidade para lidar, cara. E alguém vai tomar um dinheiro alguém vai tomar um dinheiro público para fazer as coisas. Eu quero que tenha gente boa ali. Isso, observando, bicho. Tem um ponto importante que é o seguinte: a tragédia está acontecendo, a comoção vai acontecer e vai ser gigantesca. O problema é quando isso baixar. É Brumadinho. É aquela coisa da assim. Brumadinho é exemplo. É o luto. Você perdeu teu pai, tá todo mundo lá do teu lado na hora do enterro. A hora que você vai para casa é que você começa a sentir. Exatamente. E aí vem o negócio. E é o que vai acontecer. Vai cair, vai baixar, as pessoas vão esquecer. Então isso eu acho que para mim é uma coisa que a gente precisa pensar, que é para 1 ano, 2 anos, não largar essa gente. O trabalho é 10 anos. Não é assim, cara, mas assim, eu digo mais assim, de doação mesmo, de doação das pessoas, cara, de 1 ano, 2 anos, que essas pessoas vão precisar de... Não, você imagina que você perdeu a casa, não é só a casa. Tem gente que não tem a casa. Você perdeu a casa, o emprego. Tudo. Porque assim, o lugar que você trabalhava também tá lá. Acabou tudo. Não é que você perdeu, tá bom, perdi a casa, amanhã eu volto a trabalhar, a gente reconstrói. E não é a casa que o cara construiu ou ganhou em 2 anos, né? É fruto de uma vida. Não, perdeu a memória. Perdeu a memória, foto, documentos. Os caras estavam pedindo mutirão para poder emitir atestado. Porque as pessoas perderam... Atestado não, coisa de remédio, como é que chama isso? Receita. Para emitir receita, porque tem um monte de gente que não tem mais receita. Quer dizer, então, abaixar nível de a temperatura para começar, a gente tá falando mal da Globo porque eles merecem. Mas assim, entre nós, vamos baixar a temperatura. Direita, esquerda, não sei o quê, beleza. Não gosto da esquerda, acho que os caras são os equivocados e muitos são mas se ele quiser estar do meu lado ali, brigando para ajudar a galera, tamo dentro. Não, tem uma menina que eu conheço, veterinária, foi para lá. Entendeu? Foi pra lá, cara. O que eu tô falando? Vou criticar. Nosso amigo. Câmera, o diretor. Não, amigão dele lá, foi pra lá também. Ele tá indo, tá indo também. Amanhã. Você vai também? Bom, achei que você não ia mais. Ia desmentir a gente no ar. Não, vai na sexta. É isso, entendeu? Cara. Quem puder, vai. Quem não puder também ajuda como pode. Se o Renato me libera, eu vou, hein? A gente tá no... Você já tem jeito pra ir? Não, depois a gente faz. Depois vocês combinam, hein? A gente, quem puder divulgar, nosso papel de divulgar aqui é divulgar números que são confiáveis. A gente confia nesses que estão aqui, por isso que não tem muitos números, não tem. São pessoas que estão prestando conta. Se você puder doar da sua casa, coisa boba, assim, às vezes agora vai fazer frio, se puder doar. Cobertor, meia. E lá vai fazer roupa. Lá vai ficam com sensação de 0 grau, pô. Já? Você imagina na água. Mas já? Para esse final de semana, parece. Então, assim, galera... Então, vai precisar de um pouco do sacrifício do país. O Arthur, por exemplo, já está falando com o Duguinho. Porque agora a gente está falando... nossa emoção está... Tomou conta. Não, a emoção tomou conta do programa inteiro. Menos o Arthur, porque ele é um europeu, né? Cara, teve uma moça, acho que é da Bandeirantes, que falou também, foi bonito se emocionou. Que ela se emocionou, tava lá. Não, repórter da CNN, tem um cara também que, conta relato, você viu, né? Cara da CNN. Cara, não tem como. Você não passa. Aliás, a Tawane, um abraço pra Tawane que foi lá, cara. Que orgulho, nossa querida Tawane. Tá cobrindo pelo Oeste. Isso aí, beijo pra Tawane. Vimos nascer. Nós que criamos, né? Cria nossa. E é isso aí. Muito bom. Você muito que apresentou, por favor, faça as honras. É isso aí, gente. Orações pelo Sul, doações para o Sul. E, cara, abaixa a Rede Globo porque o povo não é bobo. Nossa. Pô, precisa adotar isso aí. Não vai, hein? Eu só dei uma... Não, eu dei uma... Você não percebeu? Inverteu, né? Porque não é bobo. Abaixa a Rede Globo. Abaixa a Rede Globo, é isso aí. E, comentem, falem aí, reclamem, xinguem, façam o que vocês quiserem.